Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá um pouco escuro aqui. Vamos fazer uma live hoje sobre pornografia. Esperar o meu querido convidado, amigo Felipe, entrar. O Felipe do Ministério Vida Pura. O pessoal vai entrando enquanto isso. Olá pessoal, ó, o Felipe já entrou. Eu só vou colocar aqui sobre o que a gente vai falar, ok? E já vou chamar o Felipe aqui para a gente já começar. Boa noite, pessoal que está entrando. Cadê você, Felipe? Está aqui. E aí a gente já inicia, que você é especialista nesse assunto, né? Então eu quero ouvir você hoje. Vamos lá, já está entrando aí. Olá, meu querido. Oi, Felipe, tá me ouvindo, querido? Estou te ouvindo bem, você está me ouvindo? Deu uma travadinha aí. E agora? Opa, agora deu certo. E aí, Felipe, tudo bem, querido? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Você tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, tá bem legal. Ué, a Michelle aqui tá falando que tá sem áudio. Aumenta aí seu som, Michelle. Deve ser no seu aí, querida. Eu tô me ouvindo aqui. Como é que pode não estar me ouvindo? Eu tô me ouvindo. Eu tô Felipe tá me ouvindo ouvindo. bem também. Então, a gente tem um desafio, né? Essa noite falar sobre pornografia. Eu já coloquei aqui, mas saiu. Vou colocar de novo. Pornografia. Você é especialista, né, Felipe? Você e o seu ministério aí, abençoado, Ministério Vida Pura. Se apresenta aí um pouco para nós, Felipe. O pessoal que está entrando aí, poder ir te conhecendo. Quer falar do teu ministério? Quer falar de você? Contar um pouco do seu testemunho? Introduz aí para nós. Beleza, Ju. Bom, eu sou o Felipe, né? Sou um dos líderes do Vida Pura. A gente trabalha aí no aconselhamento de pessoas, foco principal, pessoas viciadas em pornografia, né? Masturbação. Claro que não dá para falar só disso, porque hoje em dia parece que assistir pornografia se tornou algo muito normal, né? Muito comum, infelizmente. E a galera já vem com vários outros problemas aí, várias outras imoralidades, enfim. O Vida Pura existe há quase 5 anos e ele nasceu aí dessa necessidade mesmo de falar abertamente sobre o assunto, sem nenhum tipo de tabu, e porque ele reflete também a história das nossas vidas, né? Tanto eu quanto o Cid, que é o outro líder do Vida Pura, e toda a equipe agora que trabalha com a gente, nós vivemos aprisionados na pornografia, masturbação, fornicação durante muitos anos das nossas vidas, né? Pra você ter uma ideia, eu tive o meu primeiro contato com pornografia com 12 anos de idade. E não foi nem vendo pornografia, foi vendo um filme que no meio do filme tinha uma cena de sexo ali, que não era nem tão pesada assim, né? Os parâmetros de hoje, assim, digamos assim, vai. É algo que passa numa novela hoje, por exemplo. Mas aí com 12 anos veio aquela excitação, né? Pela primeira vez. Aí eu descobri a masturbação e aí não parou mais. Aí foi só ladeira abaixo, anos e anos aí, dos 12 aos 24 anos, me afundando cada vez mais. E na igreja, né? Sou de uma família cristã, nasci num lar cristão, frequento a igreja desde que me conheço por gente. Meu pai ainda fui privilegiado de ter um pai que falou de Jesus para mim, mas isso não foi suficiente para me livrar, né, de entrar nesse mundo do pecado sexual e me afundar cada vez mais. Então, Ju, eu Sim. sei que essa é a realidade de muita gente, né? Enquanto eu consumia pornografia, me masturbava, final de semana eu estava na igreja tocando no grupo de louvor, né? Ninguém estava sabendo de nada. Só eu sabia da minha vida, né? Sim. Então, ficava totalmente mascarado até o dia que eu não suportei mais e confessei o meu pecado. 12 anos, né? Dos 12 aos 24 anos são 12 anos, né? E aí começa algo muito interessante que eu procuro ajuda, né? Procuro o Cid, que trabalha comigo hoje, mas Aham. confesso meu pecado para ele, que era meu amigo na época, e eu falo, Cid, o negócio é o seguinte, eu vou embora da igreja, eu não aguento mais essa vida porque eu sou um hipócrita. Meu negócio é pornografia, masturbação, eu faço sexo com a fulana, que é minha namorada, para mim tá tudo errado. Aí ele falou, cara, por que ao invés de você parar de fazer o que é certo, você não para com o que é errado, né? Eu falei, puxa vida, eu louco para ir Ops, embora e ele veio com essas ops. ideias, né?
louco para achar um amigo que afirmasse o pecado. Não tem jeito para você mesmo, vai embora, vai viver o pecado. Louco para ouvir isso, né, Felipe? Tava desesperado. E hoje em dia a galera procura a gente assim também, né? E querendo ouvir isso. Olha, pra mim acho que não tem mais jeito, né? Puxa, é verdade, acho que pra você não tem mais jeito, né? A galera acho que Isso, espera cara. isso. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, então beleza, então me ajuda. Aí ele falou, cara, eu não posso te ajudar, eu também tô envolvido nessas coisas, só você que não sabia. Eu falei, Senhor. ó, então, antes da gente falar com o pastor, vamos procurar um outro que é mais velho aqui, um irmão mais experiente aqui na igreja, pra gente abrir o jogo pra ele. A gente foi lá, falou com o cara, né? Nosso amigo, um irmão, mas era bem mais velho que a gente, e ele falou, ih, rapaziada, se eu contar minha vida pra vocês, vocês choram. Eu tô envolvidaço com essas coisas. Minha vida é vida de adultério. Sério, Eu cara? falei, sério. Falei, meu, será que todo mundo na igreja tá envolvido com essas coisas? Aí a gente foi procurar o pastor, Juliana, né? Não teve jeito, né? A gente confessou pro pastor, o pastor ficou meio surpreso, né? Ele era um cara muito humilde, assim, muito companheiro, mas ele não sabia o que fazer com a gente, na verdade. Ele olhou assim e falou, mano, o que eu vou fazer com esses caras agora? E aí começou a nossa saga por querer saber o que acontecia com a gente, procurar informação, isso há 11 anos atrás, e procurar informação para resolver o nosso problema, né? E a gente conheceu um ministério nos Estados Unidos. Esse ministério, nós compramos todos os livros, estudamos, entendemos como eles trabalhavam, né? E resolvemos fazer mais ou menos parecido aqui no Brasil. Então, toda terça-feira a gente se reunia para estudar e toda sexta a gente se reunia para orar. E era meio que um grupo secreto, sabe? Os irmãos da igreja secreto, né? Que se reunia e ninguém sabia, só o pastor. Só que a história começou a vazar, que a gente se reunia para falar sobre esse tipo de assunto, sobre pornografia, masturbação. E aí o nosso grupo começou a crescer e os irmãos da igreja começaram a querer participar e aquilo começou a inchar muito rápido. E a gente ficava olhando e, nossa, tava todo mundo nessa, só e a gente não sabia porque um não falava pro outro. E aí a gente começou a ter a noção da realidade das coisas. Os anos se passaram, foi um marco na nossa vida de transformação. Eu tive a oportunidade de ir para um seminário de teologia e ser pastor, que era o que eu queria, era o meu sonho, quase que a pornografia jogou tudo isso no lixo. O Cid, ele é psicanalista, né? Ele partiu para uma outra área para estudar, e Sim. depois de alguns anos a gente resolveu organizar o Vida Pura para falar disso, né? A gente só queria falar com alguns amigos próximos. Só que aí o Cid gravou meu testemunho, colocou no YouTube lá, meio a contragosto meu, e aí o negócio explodiu de uma forma que a gente nunca imaginava do que poderia ser. A gente começou sem pretensão nenhuma, e de repente as pessoas começaram a chegar, mandar e-mail, pedir ajuda. Basicamente é isso. Aí de perguntas vocês começaram a ter que produzir respostas. Exato. É, Exato. E a cara. gente só queria falar de pornografia, né? E, Sim, e com as respostas certeza. estavam prontas, só que a gente se deparou com uma realidade que não era essa. Se a gente É um quisesse falar só combo. de pornografia, a gente ia ter que falar com um adolescente, vai, de 14 anos. Daí para Sim, baixo. E aí a gente viu que não, que a realidade era outra, que 40% das pessoas que nos procuram hoje relatam desejo por pessoas do mesmo sexo. E a sim. igreja não sabe falar de homossexualidade. E a galera via na gente assim uma esperança assim de poder abrir o jogo e falar. E eu acredito que é o que você vive. E aí vai. Estamos mais ou menos parecido, então. Só que eu acredito muito nessa questão profunda da experiência de Deus permitir que a gente entre numa mata fechada com um facão na mão e vá desbravando caminhos e pedras e pedregulhos sem muito discipulado, sem muita orientação, sabe? É Deus, você, o Espírito Santo, cara no pó, matando um leão por dia. Eu acredito muito nisso, foi isso que eu vivi também. Então, você falou assim, né? Nos reunimos para orar em tal dia, nos reunimos para estudar. Então, não é só milagre, não, Felipe? Não é só orar e esperar o milagre acontecer, o gênio da lâmpada tirar o desejo descontrolado de dentro de mim? Porque, assim, pelo menos eu não sei você, mas o meu direct tá cheio de pedido de socorro falando assim, ó, eu não consigo, né? E eu não consigo dois pontinhos, eu não consigo abandonar a pornografia, eu não consigo abandonar o vitimismo, eu não consigo abandonar a masturbação, eu não consigo abandonar a homossexualidade, eu não consigo abandonar o adultério, a prostituição.
ladeira abaixo, né? É assim, não consigo. Eu não consigo é o mantra, né, dessa geração. Então, assim, eu fiquei 12 anos no pecado, você ficou 12 anos também. Eu fiquei 12 anos na homossexualidade, você ficou 12 anos na pornografia. Eu comecei tateando no escuro, que nem você, né? O que eu faço, Deus? Quero Deus, mas estou inundada nesse lodo, né? Nesse lixo. Esse lixo é a minha vida. Eu olho para um lado é lixo, olho para o outro lado é pecado, olho para o outro lado é prostituição ou é droga, né? Pelo menos na minha vida era assim. Era uma coisa pior que a outra. E aí, assim, você fala que se reunia para orar num dia e se reunia para estudar no outro dia. Então, assim, não é só o gênio da lâmpada fazer um milagre de tirar. Ele pode, né? A gente sabe que Deus pode tirar o desejo, né, descontrolado que se instalou lá no Éden, né? De dentro de nós. Ele pode tirar essa tal de cobiça descontrolada. Agora, me parece que Deus quer que a gente corra uma corrida até chegar à linha, né, de chegada, até vencer a corrida. Parece que Deus quer que a gente corra a corrida. E a gente vê uma geração hoje que não quer correr a corrida, não quer pagar o preço, não quer passar pela maratona, não quer passar pelo processo. Né? Então, você consegue falar um pouco disso para nós aí, desse seu processo de... A gente está falando de pornografia, mas com certeza se você está inundada em outro pecado, queridos, porque a restauração ela é mais ou menos a mesma, né, Felipe? É a mesma coisa, né? Pecado é pecado, né? A imoralidade sexual, acho que está tudo dentro do pacote imoralidade sexual, né? Eu gosto muito de você falar isso. Eu acho que a gente se conhece há pouco tempo, né? E Sim, talvez primeira vez que a gente para mesmo para conversar assim, né? sim, E só verdade. que a gente fala totalmente a mesma língua, né? E eu confesso algo para você. O Vida Pura ele vai fazer 5 anos, né? Em agosto. E às vezes eu me pego orando assim e conversando com os meus amigos aqui, o pessoal, né? Fala, gente, eu tô cansado emocionalmente por o seguinte motivo: as pessoas elas chegam, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e naquela necessidade, né? E quando a gente começou o Vida Pura, a gente queria abraçar todo mundo. Não, pelo amor de Deus, a gente está aqui, a gente vai te ajudar, a gente vai fazer o que for. Só que eu entendi que nós estávamos dispostos a caminhar junto com essas pessoas, mas elas não estavam dispostas a caminhar, elas queriam ser carregadas no colo, Eita, né? nós. E isso foi trazendo algo dentro do meu coração, né? E hoje, chega uma hora que você se vê até cansado, que você olha assim e fala, gente, peraí, eu lembro da minha história, eu sei o que eu vivi, né? Eu sei que um abismo chama outro abismo e a minha imoralidade ela estava se desenvolvendo, né? Que nem você falou assim. Uma coisa vai puxando a outra. Talvez eu nunca tenha usado droga, Juliana, porque eu perdi um primo que era um irmão para mim pelas drogas e aquilo me traumatizou muito. Eu era muito novo. Talvez foi um freio, mas eu poderia ter ido para qualquer outro lado, sabe? Mas na imoralidade eu estava cada vez pior. E eu lembro que quando eu realmente peço ajuda e tomo uma decisão na minha vida de mudança, eu resolvi encarar o que tivesse que ser encarado. Eu ia fazer o que precisasse ser feito. Então, eu já entendi logo de cara que era um processo, que Deus não ia fazer um estalar de dedos, que não tinha uma pílula que eu ia tomar, que nem o do Matrix lá, você tomava, a Sim, galera nova talvez nem sabe o que é o Matrix, né? Mas que aí já 1999. Só os velhos. e aí a galera acha que já vai tomar o remédio e a coisa já vai acontecer, né? Vai Ou acordar hétero e santo. não, e sem desejo. Porque a galera não é questão de não ter o desejo descontrolado, eles não querem ser tentados. Eles Isso, querem que os cara. hormônios sejam eliminados, que eles se Nossa, tornem anjos na Terra, como se nunca mais fosse sofrer nenhum tipo de tentação. sim, Então eu cara. lembro que a gente começou a se dedicar tanto ali naquele estudo, a se envolver, a pagar o preço, Juliana. Comprar os livros, gastar tempo, gastar energia, se humilhar na presença de Deus, se humilhar perante os outros que estavam ali. Cara, essa semana foi difícil, eu fiz tudo errado e falar a verdade. Chegar para o pastor e falar, pastor, eu sei que o senhor está botando uma fé na gente aí, mas nós estamos ruins demais ainda. O senhor vai ter que ter mais paciência, porque a coisa não está andando do jeito que a gente queria.
E aí você vai, dia após dia, negando a si mesmo, vivendo o que hoje a gente chama no Vida Pura, né, de processo de renovação da mente. A gente deu um nome aí chamativo, né, que é Romanos 12:2, ter a mente sim, renovada. E a gente entendeu que não seria do dia para a noite, que é um processo mesmo. É um processo de santificação, que o Espírito Santo vai frutificar domínio próprio na nossa vida. E eu lembro que não importasse, Juliana, eu ia fazer o que fosse preciso e nós fizemos. E continuamos fazendo até hoje. Porque sim. a galera acha que hoje a gente não sente mais desejo nenhum tipo de tentação, ficou tudo paz e amor, tudo tranquilo. Não, Deus continua forjando o nosso caráter, continua permitindo as tentações das nossas vidas. É que a coisa hoje é diferente. E quando eu vejo essa galera que não quer viver o processo, que se recusa a qualquer coisa que não seja imediata, que fica É mesmo. atirando para todos os lados e no final não se firma com nada, sabe? Que fica em busca de promessas enganadoras de que não, é 15 dias, é 21 dias, é 90 dias e vai resolver. Isso cansa às vezes, sabe? Aí traz Sim. um esgotamento emocional, assim, fala, gente, Deus, quebrando o coração desse povo, eles precisam entender que não é assim. As Sabe, coisas é esse um passo negócio a de, passo. esse negócio de imediatismo aí que você está falando, Lipe, posso te chamar de Lipe? Você é pastor, né? Mas eu vou te chamar de Lipe. Pode. O pessoal me chama de Lipe também, fica à Tá vontade. bom. Eu vejo que essa questão do imediatismo, sabe? Ela tá ligada a não querer um relacionamento com Deus, a ter uma preguiça ministerial, uma preguiça espiritual, sei lá o nome que a gente dá para isso, porque as pessoas acham que na graça, a graça você está livre de culpa, e na verdade não é. Né? Você pode estar livre de condenação, mas a culpa é a resolução do pecado. Agora, a graça, a gente tem uma responsabilidade maior, que é através da relação com Jesus. Né? Entender o coração de Jesus, entender o que ele quer de você, que é diferente da lei, que ela te dá uma regra para você viver, uma regra de conduta. Né? Então, na graça, você precisa desse relacionamento para entender o coração de Deus, e me parece que a galera tem essa preguiça de entender o coração de Deus no passo a passo, porque eu não sei, você acredito que também, durante o seu processo, muitas vezes, assim, eu me via como um passarinho dentro de uma gaiola que eu não enxergava o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Como que vai ser? Eu não sei, Deus. Eu sei que eu confio, que eu estou acreditando nisso tudo, que eu estou entendendo, sabe? O que vai ser na semana que vem, se eu vou me tornar hétero, se eu vou largar também a pornografia, se eu vou largar todo esse lixo que eu estou vendo, também não sei. Agora, o processo de confiar nesse período, se relacionar, porque a gente acha que o domínio próprio ele é algo que está relacionado ao esforço e não é. O domínio próprio, é um fruto do Espírito. Você não tem o domínio próprio se você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Né? Então, a gente quer o domínio próprio, só que ele é um fruto espiritual. Ele não está ligado ao campo da alma, né? Claro que exige também um esforço. A gente precisa, em algum momento, dizer não. Entende? Em algum momento falar assim, chega, chega, porque eu preciso fazer essa leitura, mesmo de uma forma racional, de ver aonde a pornografia me levou. Ao que a pornografia me levou? Levou a um estado de culpa, de culpabilidade. Qual que é a resolução da pornografia? Né? A gente se torna igual o ídolo que a gente adora. A resolução da pornografia é isolamento, é derrota, assim, é um mundo ali de culpa, de isolamento, de segredo, porque parece que se as pessoas souberem o que eu estou fazendo, eu não serei aceita no grupo, no mundo dessas pessoas. Então você se retrai, você se afasta da comunhão com Deus, da comunhão com as pessoas. Então, isso me remete lá atrás a uma falta de ausência de Deus, porque as pessoas, no meu entendimento, elas não caem pela tentação, porque a Bíblia diz que Deus dará o escape para a tentação, mas elas caem pela ausência total de Deus na sua vida, a ausência total de comunhão com o Espírito Santo.
E aí a ausência do Espírito Santo é uma entrega a si mesmo, eu estou entregue a mim. Se eu estou entregue a mim, que é Romanos 1, né? Deus entrega o homem a si mesmo. Então eu entregue a mim mesma, eu estou entregue aos meus desejos. Eu estou totalmente descontrolado. E aí a gente vê que o controle, na verdade, ele está no relacionamento com o Espírito Santo, onde eu vou ser capacitado a ter o fruto, dos gomos do fruto, né? Que é o domínio próprio. Então a gente quer o domínio próprio, mas não quer o relacionamento com Deus. E aí essa conta não fecha. Porque o Senhor Jesus diz, né? Sem mim nada podes fazer. Então, me parece que começa com o reconhecimento diante de Deus, né? Da minha própria fraqueza e não dar conta sozinha. O que você acha desse processo, assim, né, Lipe, de restauração? Como que começa? Qual que seria o primeiro passo, assim? Tem muita coisa para a gente falar ainda de queda, de processos, né? Mas me parece que esse início sem Deus não é um início, é uma ilusão com prazo de validade. Eu aguento um mês, sem Deus eu não, sabe, eu vou cair de novo. Sem Deus não vai. E a galera não quer Deus, a galera quer um método. Então eu vejo esse imediatismo. Me diz os 2 passos, porque se for 3 eu já não suporto, é 2. E que eu dê conta de fazer hoje, e que seja no direct, né? Pelo direct. Né? 2 passos para abandonar a pornografia. Por isso que esse mundaréu de livro vende, né? 7 passos para ser próspero, 2 passos para abandonar, virar anjos, 2 passos para não sei o quê. Porque a gente quer o imediatismo, a gente não quer a relação, entender o coração de Deus, entender, porque também para cada pessoa é uma forma, é um método, é um processo. É um processo em Deus, né? Não, você falou tudo. E uma coisa também que me deixa triste é que a pessoa ela chega no Vida Pura, né? Seja presencialmente nas nossas reuniões em São Paulo, em Curitiba, ou seja online, né? Quando entra realmente para estudar. E a pergunta é sempre a mesma: o que você quer? Aí a pessoa: eu quero ser liberto da pornografia, da masturbação. Ah, tá. Por quê? Não, porque eu vou perder meu casamento, eu tô me sentindo mal, e eu tô, meu ministério, né? Os motivos são sempre eu. Sempre eu. É ele que vai perder, é ele que tá deixando de ganhar, é ele que quer aquilo. Caramba. E a resposta é sempre a mesma, né? Bom, primeiro que o seu objetivo de estar aqui já está errado. Nossa, cara. Você não está aqui para ser liberto da pornografia, da masturbação. Não. Você está aqui para conhecer Jesus, para amar Jesus e ter ele como foco da sua vida. Buscá-lo todos os dias, porque quanto mais próximo você chegar dele, quanto mais parecido você se tornar com ele, consequentemente as imoralidades sexuais elas vão cair por terra. Então você está num processo aqui de conhecimento de Cristo, de relacionamento com Cristo, que foi exatamente o que você falou, para que dentro desse relacionamento o seu caráter seja forjado à imagem e semelhança dele e, consequentemente, o pecado sexual vai ficando para trás. Consequentemente, o Espírito Santo vai frutificar domínio próprio na sua vida. Então nós vamos entrar agora num processo que vai trazer restauração para sua mente contaminada pela pornografia, para o seu coração cheio de idolatria, que tem o foco, o nosso Salvador. E quando eu falo isso para as pessoas, aí que vem o segundo ponto que me causa tristeza. Elas olham para mim com uma cara de desânimo, mas de desapontamento. Parece um jovem rico, que vai lá para Jesus e Jesus fala: pô, cara, você quer ser perfeito, vende tudo que tem e me segue. Aí ele: pô, aí não, Jesus. E hoje oferecer um relacionamento para as pessoas, vamos caminhar junto para construir um relacionamento com Cristo que vai mexer no nosso interior de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo, causa decepção nas pessoas. Elas olham assim e falam: ah, não, mas isso aí vai dar muito trabalho. Ou elas entram, depois de 12 anos, 15 anos, 20 anos aprisionadas pelo pecado sexual, aí elas ficam 2 semanas, 3 semanas, aí elas falam assim: isso para mim não serve. O meu problema ele é mais grave, o meu problema ele é pior. E isso daí que você está me falando não serve para mim, eu vou ter que ir atrás de outra coisa. Por quê? Porque a resposta não vem, né? Ele quer aquilo, naquela hora, ele não quer caminhar com Jesus, não quer viver um processo de transformação, não quer viver um processo de santificação. Ele quer só se livrar da culpa, ele quer restaurar o casamento,
ou ele não quer deixar de participar do louvor da igreja dele, de se sentindo culpado. Os motivos são egoístas. Sabe o que eu percebo, Juliana? A galera não entendeu ainda que nós, seja o pecado que for, é um pecado diante de um Deus santo, que diz na sua palavra que sem santidade ninguém o verá. Então é uma geração não só imediatista, mas que não tem temor nenhum de Deus, nem se preocupa muito com o ser, sabe? Não importa o que eu sou diante de Deus, importa o que eu faço. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que continuar fazendo, para que as pessoas vejam o que eu faço. Então, se a pornografia vai me atrapalhar, se a masturbação vai me atrapalhar, eu tenho que tirar da minha vida. Mas não porque isso é pecado, não porque é uma imoralidade, não porque isso desagrada a Deus, não porque eu tenho que andar em obediência. Só pelo simples fato, que é o maior fato de todos, de eu ter a minha salvação, que foi dado pela graça. E Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A minha obediência não é só por amor a Ele, por gratidão, porque Ele fez tudo por mim. Não, eu só quero eu, o meu ministério, a minha família, o meu sentimento de culpa que eu não quero sentir mais, a minha tentação que eu não quero mais sentir, eu quero, sabe, me livrar. Então até os motivos são egoístas. E apresentar Jesus e um relacionamento causa nas pessoas desânimo. E elas não querem. Elas não querem. Meu Deus. Outro detalhe que é importante, vou falar nisso. A gente dedica a nossa vida a isso. A gente dedica a nossa vida a isso. E nós fazemos tudo que podemos de graça. E aquilo que não é de graça é porque tem um porquê de ser cobrado. Tem que manter uma estrutura funcionando, tem que manter a plataforma girando, tem que sustentar missionário. E a galera não quer. Acha que a gente é picareta, que a gente está pedindo algo porque a gente está fazendo comércio. Só que se o celular dessa pessoa quebrar, ela vai ou mandar arrumar, ou vai comprar outro novo, nem que for em 18 prestações. Você está entendendo a falta de prioridade? Sim. Então tem que ser tudo fácil, tudo de graça e tudo imediato. E deixa Jesus na dele ali de cantinho. Se eu precisar dele nesse processo, eu chamo. Agora, me chamar para ter um relacionamento com ele, não. Aí é muito complicado e eu não tenho tempo para isso. Então, tudo isso gera um desgaste. Meu Deus. Cara, você falou uma coisa assim, ó, que assim, é o cerne do pecado, né? Procurar o prazer em algo que não é Jesus. Qualquer coisa, desde que não seja Jesus. Sabe? A árvore da vida, você deu o exemplo ali do jovem rico, né? Que ele preferiu a riqueza, ele não abriu mão da riqueza, mas abriu mão de Jesus. Né? Então, parece que sempre tem coisas mais atrativas do que Jesus. E eu vejo isso desde o Éden. A árvore da vida sempre esteve disponível e nunca foi atrativa. E eu vejo isso como assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no qual havia uma sentença de morte. Né? Havia um prazer, porque a mulher para e é consumida, ela chega a salivar, né? Ela chega a babar de frente a um prazer, que aguça todos os sentidos dessa mulher. E ali do lado havia a vida, que também geraria um prazer. Só que a árvore da vida, ela nunca foi atrativa. Ela sempre teve uma aparência de monotonia. Lá em Isaías fala que Jesus não tinha aparência desejável. Tinha uma aparência de monotonia. Né? Então me parece que o prazer na morte, ele sempre foi mais sedutor do que a vida. Né? E a pornografia é um prazer na morte. É um prazer onde há sentença, assim como na árvore do bem e do mal. Agora, eu gosto de fazer uma comparação da seguinte forma, veja se eu tô viajando. A árvore do conhecimento do bem e do mal é como a pornografia. E a árvore da vida é como a esposa deitada no leito, que é uma árvore frutífera e disponível. Só que ela tem aparência de monotonia, de mesmice. Eu ia falar isso agora. A coisa que me veio na mente foi justamente isso que você está falando. Sério, cara. De não atratividade. A vida eu já conheço. É como se Adão e Eva já conhecessem o gosto de um prazer com vida. Porque tudo aquilo que era frutífero e que gerava vida,
eles recebiam de Deus, eles tinham liberdade de desfrutar. Eles não tinham a liberdade de desfrutar um prazer na morte, sabe? Então, por quê? Porque não era frutífero, era um prazer que morreria ali. Se você, eu não lembro onde está, eu acho que é Gênesis 5, eu fiz um estudo uma vez, onde eu entendi que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a única árvore infrutífera do jardim. Ela não tinha fruto, ela não tinha semente. Não tendo semente, ela morreria nela. É um prazer momentâneo, entende? Consumiu, acabou, estéril. Um prazer estéril. Então, a pornografia eu vejo como um prazer estéril. Você consome, gera um prazer, porque a mulher não, ela abriu mão. Ela abriu mão do Espírito Santo. Ela abriu mão de um casamento até, porque ela não sabia as consequências. Ela sabia que uma das consequências graves era a morte. Mas poderiam ter outras consequências. E nada desestimulou a mulher. Nenhuma consequência mortal desestimulou ela. Então me parece que assim, o primeiro desejo do homem foi morrer para ter prazer, né? A morte, assim, o homem entregue a si mesmo é um homem que morre para ter prazer, para gerar prazer para ele mesmo. E a gente continua alienado nesse desejo mortal. E aí a vida ela está sempre de lado, né? A vida é Jesus, como na passagem do jovem rico. Lá em Isaías fala que Jesus não tinha aparência desejável. A árvore do conhecimento, a árvore da vida não era atrativa. Então, assim, a gente gosta de estar iludido, né? Parece que a gente gosta desse lugar de alienação, cara. Porque, assim, hoje a gente tem o pecado dentro da gente que nos aliena. A gente se tornou descontrolável por conta do pecado, né? Mas vivos em Cristo, como diz lá em Tito 2, 11 e 12, a graça ela vem nos ensinar a renunciar às paixões do mundo. Então eu não estou mais alienado. Em Cristo eu tenho decisões, eu tenho escolhas, eu retomo as minhas escolhas. Agora, a gente gosta de acreditar em mentira, né? Que na morte existe um prazer, um gozo e um consolo eterno. A gente gosta de cair no conto de Satanás, né? Exatamente. Você falou tudo aí, você falando e eu só fazendo essa mesma associação. Acho engraçado que a galera, o pessoal fala assim, hoje mesmo, uns dois mandaram direct e falaram assim, eu vou desistir. Eles acham que desistir é o caminho mais fácil, mas não é o caminho mais fácil. É muito mais fácil você perseverar e viver a liberdade em Cristo do que você desistir e trilhar caminhos de morte. O que é mais fácil, você enfrentar a vida ou enfrentar a morte? É muito mais fácil você ficar em vida. A morte já não vai ter mais jeito. Nossa. Né? E aí eles ficam nessa, né? Não, mas eu vou desistir, cara, mas desistir não é mais fácil. Não, desistir é só desistir. Então, é trilhar caminhos de morte. Você está numa ilusão, está preso numa ilusão, que você vai trilhar caminhos de morte. O final desse caminho é morte espiritual, é morte física. Cara, eu não sei, talvez seja a sua morte eterna. Não posso dizer se sim ou se não, mas talvez seja isso. E ficar e permanecer e perseverar são caminhos de vida, porque Jesus é a vida. E você tem que ficar aqui. E o que você faz a comparação das árvores aí é justamente, olha só como é que funciona. O casal de namorado, o que eles fazem? Eles fazem sexo. Por quê? Porque não pode, é pecado. Sexo antes do casamento é fornicação. E aí eles ficam naquele desejo descontrolado de fazer sexo, né? Ou não chega a fazer o sexo, mas sabe como que é, né? Mão aqui, mão ali, tal. Ou Faz boca tudo, aqui, né? boca ali. Faz de tudo, depois todo mundo se masturba e tá tudo bem, consciência tranquila, né? Só tem o ímen e tá achando que é virgem, né? Não. Tem casos aqui, eu vou falar porque não é um caso, nem são dois, nem são três, são centenas. Só fazem sexo anal, para não perder a virgindade. Isso. Então eles Oral e namoram, fazem anal. sexo oral e anal no namoro para não perder a virgindade. Quando eles casam, o que acontece com eles? O sexo para. Acaba, não faz mais sexo. Enquanto estava no namoro, era aquela coisa desenfreada. Quando está no casamento, é o que você falou, monotonia, perde a graça, não quer mais. Ou podem ter vindo de uma relação sem sexo no namoro, casaram, levaram o problema da pornografia para dentro do casamento, né? Porque a galera acha que casando vai resolver o problema. A gente está falando de imoralidade sexual, está falando de pecado.
e eles acham que eu vou casar e vou resolver o problema, porque eu vou fazer sexo todo dia, e aí já era. E aí, você arranca a imoralidade do coração porque você vai fazer sexo todo dia. É pecado, irmão, é arrependimento, é Jesus Cristo, é santificação, não é você casar. Casar não resolve o problema do pecado, só Jesus resolve. E essa galera, cara, que tem, como você falou, super bem colocado, a árvore da vida do lado deles, frutífera, para ter algo abençoado por Deus, criado pelo Criador, o que ele faz? Ele rejeita. Porque ele quer ser seduzido por aquilo que é só ilusão, que é uma mentira, que é morte, mas é atrativo aos olhos. Porque talvez seja proibido. Vai contra, tá? E você não quer mais aquilo. A pornografia já ensinou essa promiscuidade para o homem, né? Ninguém assiste o mesmo filme pornô com os mesmos atores todos os dias, né? É uma variedade de filmes, de corpos, gente A, B, C, D, do jeito que você imaginar, vai ter um corpo ali para você consumir. O seu cônjuge não, vai ser a mesma coisa, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí você vem nessa monotonia, e eu não quero isso, eu quero algo diferente. Esses dias um cara falou assim para mim, olha, hoje eu acordei triste, Felipe. Hoje eu acordei triste. Falei, mas por quê? Porque eu vou ter que ficar casado com a minha mulher pro resto da vida. A minha tristeza é porque eu tenho que ficar com ela e não posso aproveitar tantas outras que estão aí disponíveis. E detalhe, esse rapaz é pastor. Sim, sei. Eu olho assim e falo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é o que você falou, cara. Essa ilustração aí, ela é fantástica. O que você trouxe aí é riquíssimo. E essa é a nossa realidade, né? A pornografia, ela vendeu uma mentira, ela desvirtuou o que é o sexo, criou essa ilusão. Os homens acham que sexo é aquilo que eles assistem, que o sexo é aquilo. Eles nem param para pensar que aquilo é um filme, que aquilo é editado, que sexo não é aquilo, não é aquilo. Eles não param para pensar que aquilo é completamente o avesso do que é o sexo à luz da criação divina. Ali as pessoas são objetos apenas para a satisfação do prazer. E a pornografia faz questão de mostrar a mulher como um mero objeto mesmo para a satisfação do homem. A Bíblia ensina totalmente o contrário do que é sexo. A Bíblia fala do sexo como você doar prazer, você entregar prazer. Não você ir lá só para receber prazer, mas você ser o instrumento de prazer do seu cônjuge. E essa troca mútua de prazer que faz o sexo abençoado e o melhor sexo da vida de cada um. Está debaixo da bênção de Deus. Mas não. A pornografia desvirtuou tudo isso, vendeu a ideia de um sexo que não é o verdadeiro, vendeu uma ilusão que são caminhos de morte, e agora governa a vida e os corações dessas pessoas, tanto de homens quanto de meninas, de mulheres. Como você falou lá na chamada da live, no seu post, né? O sexo, ele gera vida. Ele não veio para governar a nossa vida, né? Sim. E está governando. Está governando a vida de todo mundo a um preço muito alto. E o preço da liberdade é muito mais baixo, mas requer perseverança, requer sacrifício. Mas as pessoas não querem ter esse tipo de trabalho, esse tipo de comprometimento. Está mais próximo a liberdade dos olhos de cada um do que eles podem imaginar. O problema é, de fato, encarar da maneira que deve ser encarado, com perseverança, com dedicação, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que esse processo se torne cada vez maior nas nossas vidas, né? Foi exatamente o que você falou. Eu não sei como vai ser amanhã, não sei como vai ser o mês que vem. Não importa, eu não preciso saber. É um dia, basta cada dia o seu próprio mal, e hoje eu estou aqui, Deus, hoje essa é a minha condição. Amanhã a gente volta aqui e conversa de novo, porque eu vou estar aqui outra vez buscando a tua presença até que eu saia disso e consiga dar passos firmes que glorificam o teu nome. Exatamente. Ontem eu fiz uma live com a Vivi, com uma amiga, e nós estávamos falando sobre os gatilhos, né? Os gatilhos que nos levam às quedas. E é interessante que todo ídolo, né? A pornografia é um ídolo também, que vem para tomar o lugar de Deus, né? Que vem com atributos divinos, né? De redenção, que nem você falou, a redenção não está no casamento. Assim como a redenção não está na pornografia, a redenção está em Cristo, né? Mas a pornografia, ela também vem cercada de atributos divinos. Eu vou te salvar do seu sofrimento. Você falou tristeza, eu anotei aqui. O rapaz falou para você, eu tô triste, porque eu vou ter que ficar casado a vida inteira com a mesma mulher.
né? E aí, parece que assim, o problema nunca é comigo, eu nunca vou assumir uma autorresponsabilidade pelas coisas que eu faço. Sempre é uma emoção que eu não sei lidar, é um medo, é um isolamento, é uma tristeza, é uma pressão no trabalho, é alguma coisa que assim, vai acontecer e eu não vou saber lidar, eu não sei lidar, né? E uma das marcas do amadurecimento, né, é justamente saber lidar com essas emoções primárias. Ok, teve medo, teve tristeza, se sentiu isolado, né, está vivendo num ambiente de pressão, se autorresponsabilizar pelas respostas emocionais. Porque esses estímulos de medo, raiva, tristeza, isso a gente vai conviver a vida toda. São emoções que Deus nos deu. Entende? Algumas são emoções caídas, outras não. Mas assim, saber a resposta que você tem a esses estímulos e começar a reagir diferente a essas respostas, me parece assim, desenvolver ali uma inteligência emocional. Olha, eu sempre me encontro triste, na tristeza eu vou para a pornografia. Eu respondo de uma forma sexual. Então, se eu já sei da minha dinâmica, se eu já sei do meu ciclo, né? Não é uma autossabotagem isso, Felipe? Eu já sei, tá 10 anos ali, cara. Já sei que eu vou para pornografia quando eu estou triste, ou eu vou para pornografia uma vez por mês quando eu quero me gratificar, por quê? Porque eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o dono de casa, eu sou o cara que trabalha, eu dou sangue, então eu preciso dessa gratificação minha, eu e o meu prazer. Então eu me permito. Não é assim também? A gratificação também não é um dos gatilhos aí da pornografia? Então parece que a gente sabe dessas emoções, desses estímulos, desses gatilhos, que é o que a gente chama, né? Mas a gente parece que não quer desenvolver também uma habilidade de lidar de uma forma positiva com as mesmas emoções que podem nos acompanhar para o resto da vida. Você não deixou de ter frustrações, quem sabe, né? Estímulos, seus hormônios eles permanecem, mas você aprendeu a responder de uma forma diferente. O que você me diz? Não, é dessa forma mesmo. É, a gente sempre faz um mapa com a galera aí, né? Do que a gente chama de território de risco, tanto físico, redes sociais, internet, televisão, série, o mercadinho da esquina, porque a menina do caixa fica lá passando a mercadoria no caixa lá e usa roupa curta. Tudo, pensa em tudo. Academia, praia. Aí pensando, a professora da escola, e a gente vai mapeando. Só que também tem esse mapa emocional da pessoa, né? Que vive no estresse, vive frustrada, vive ansiosa. E aí, isso tudo para realmente chamar a responsabilidade e falar, ó, tá vendo? Esse é você. Esse é você. O que você vai fazer com você mesmo? Você vai terceirizar a responsabilidade do que você é ou você vai assumir a responsabilidade de tudo? Porque é como você falou, o ciclo ele se repete há anos, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que o amor pelo pecado é maior do que o amor por Cristo. Porque, no fundo, eles sabem o que precisa ser feito. Mas, na verdade, eles não querem fazer o que precisa ser feito. Não querem. Eles sabem que o estresse, a tristeza vai levá-los à queda. E eles sabem que eles têm respostas e têm um escape em Jesus, ali onde eles podem se quebrantar, encontrar consolo, restauração e mergulhar de fato nessa transformação. Mas eles não amam a Cristo, não amam suficiente a ponto de negarem aquilo que eles amam mais, o pecado. E não tem como eu amar a Jesus se eu não conhecê-lo, se eu não ir aqui, ó, todos os dias na sua revelação a mim aqui, ó, não ter um lance de amor pelas escrituras sagradas mesmo, de fato, que vai trazer transformação. O Robert, ele foi numa reunião do Vida Pura
E eu falei, eu nem conhecia ele chegou lá do nada, né? Eu falei, você quer contar seu testemunho? Ele falou, cara, não dá tempo. Você nem sabe a minha história. Depois que eu fui conhecer ele. Ele falou, só vou falar uma coisa para vocês que estão aqui. Quando eu tomei a decisão de buscar a Cristo e mudar radicalmente, eu passava mais ou menos 8 horas por dia além da Bíblia. Eu falei, tá aí um cara que ama as Escrituras, que tomou uma decisão na vida para mudança. E a galera ficou olhando assim, tipo assim, mano, mas isso é impossível de fazer, cara. Não dá para ler nem 5 minutos, velho, porque eu durmo. Como que eu vou ler horas? Então, é uma questão de amores. E você que está aí vendo essa live aí, você ama o pecado. A verdade é essa, e você precisa romper com esse amor platônico seu aí que te arrasta, que te domina, e conhecer de fato quem é Jesus. Conhecer de fato quem é Jesus. E sabe um lance importante, Ju? Com 24 anos de idade, eu assisti uma pregação, eu estava afundado, né, na hipocrisia total da minha vida, afundado, e nem todo mundo é obrigado a gostar de quem eu vou falar aqui. Eu sei que um monte de gente, várias denominações, várias doutrinas, a gente já está acostumado a andar assim. Mas eu assisti uma pregação. Assista essa pregação, irmão, irmã. Nem que seja a única que você assiste dele. Pregação chocante do Paul Washer. Quando eu assisti aquela pregação e eu tomei aquela pancada na minha cabeça de uma vez só, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E sabe o que é interessante? O confronto entrou no meu coração de uma forma que me rasgou por dentro e me fez cair de joelhos. Hoje eu converso com homens, Juliana, que eles falam assim para mim, olha, Felipe, só que tem uma coisa, se você me confrontar, eu não consigo continuar. Porque não dá, velho, você tem que ser manso, você tem que ser paciente. Aí eu falo, eu acho engraçado, né? Você é homem para trair a sua esposa. Você é homem para deixar a sua esposa cuidando dos seus filhos em casa e sair com uma adolescente para ter relação sexual com ela. Você é homem para subir no púlpito, pregar para a igreja toda e depois sair com outro homem e viver a sua homossexualidade escondida. Mas você não é homem para assumir o seu pecado e conversar frente a frente comigo? O que está acontecendo? Por quê? E aí a gente vê que a pornografia, ela infantiliza as pessoas. Os homens, eles se transformam em meninos. Eles não assumem responsabilidades, eles não sabem o que eles querem da vida, eles não têm a menor capacidade de direcionar um lar, uma família, de ser marido de uma esposa, e cuidar dessa esposa, e cuidar dos filhos. As mulheres, a mesma coisa, elas nunca vão conseguir desenvolver o papel de uma esposa do lar, de uma mãe, ambos nas suas vidas profissionais, nada, nada, porque são meninos, meninas, infantilizados pelo consumo de pornografia que não permite que eles amadureçam em nenhum campo, nenhuma área da vida. E isso tem se tornado cada vez mais triste. Nossa, você falou muita coisa aí, cara. Essa questão de amar o pecado, sabe? Eu acredito muito que todo pecado que a gente não confessa é porque a gente está apegado, né? A gente está idolatrando. Porque a gente sabe que se a gente trouxer a luz, se a gente confessar, o teto de vidro ele quebra, né? Aí entra a luz e a escuridão, as trevas, elas começam a dissipar. Então a gente tem pecados de estimação que a gente idolatra, que a gente adora, e a pornografia é um deles, né? Então a gente protege, e quando a gente protege esse pecado ele nos governa, ele passa a governar a nossa vida. Todo pecado que a gente não compartilha, que a gente protege, ele nos governa, né? Ele está nos governando. Então, e o problema é que é cansativo, né? Você dá manutenção para esse pecado, porque ele te promete algumas coisas ali que ele não pode cumprir, né? Uma das primeiras coisas que eu vejo que a pornografia ela promete é a própria intimidade, né? A companhia, a afetividade, e não está nela, né? Não está no pecado. Muito pelo contrário, a pornografia ela é ausente total de intimidade, né? Total, ela é esvaziada de afeto, totalmente. Mas a gente está iludido que esse ídolo ele vai dar aquilo que a gente precisa, né? O nosso consolo, você falou de consolo, né? E o Senhor Jesus ele fala para a gente se consolar nele.
Se a gente está cansado, para a gente descansar nele, buscar um alívio nele. O problema é que a gente está buscando consolo no pecado e não em Cristo, né? E não está no pecado produzir consolo, né? O pecado não está no pecado, porque o pecado é um ídolo. E uma das coisas que eu senti muito forte na minha vida, assim, em outro momento a gente tem marcado uma outra live já, né, lá no Vida Pura, que é para falar sobre homossexualidade, mas eu vejo muito na sua fala, Felipe, que Jesus, ele vem e ele preenche, né? Ele preenche, assim, é um start, cara. Ele não tem competição para o prazer que Jesus nos traz, não tem competição. Eu vejo quando a gente coloca Jesus no páreo, todo pecado imoral, toda imoralidade sexual, ela se torna desnecessária, porque eu encontrei um prazer maior. Um gozo que não é no corpo, um gozo que é no espírito, que ele não é momentâneo, ele se torna um estado, assim, um estado em que eu vivo, uma posição em que eu vivo. É um gozo permanente, é uma paz permanente, é um estado absoluto de inculpabilidade em Deus, sabe? Em Cristo. E quando, isso acontece quando a gente realmente mergulha em Cristo, sabe? E quando a gente mergulha em Cristo, não tem pecado que continue, que permaneça. O pecado, ele nos abandona. Não é a gente que abandona ele. Ele não tem mais espaço na nossa vida, cara. Ele se torna desnecessário, ele está sobrando. Por quê? Porque eu encontrei um prazer mais sublime. Eu encontrei um prazer maior, um prazer que realmente preenche. Não só o corpo e a alma, mas o meu espírito também está preenchido, está satisfeito, sabe? Então, eu queria que a gente pudesse utilizar esses últimos minutos aqui, Felipe, que teve uma galera que me perguntou ali se a gente daria os métodos, né? Ah, isso é muito caro. Né? Então, assim, eu só vi métodos até agora. A gente já começou falando do método mais infalível, se chama Cristo. Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo. Estar com Ele no seu secreto. Deixar o seu secreto para Cristo e não para pornografia. Né? Hoje a gente está utilizando o secreto para pornografia. Então, assim, claro que existem algumas coisas que a gente pode falar, né? A gente já falou várias. Autorresponsabilidade, relacionamento com Jesus Cristo, ser proativo, ou seja, entender os meus gatilhos. Isso é ter autorresponsabilidade. Agora, o que você diz aí para a gente estar encerrando para essa galera aí que está correndo atrás de método? Você pode dar 2 métodos aí para a gente fazer um livro, Lipe, sobre como abandonar a pornografia? Pessoal que está inundado, às vezes, inundado, assim, totalmente cego, dessensibilizado com a sua situação. Então, algumas coisas simples, né, que eu acho que dá para começar por aí, sabe? Fazer isso hoje, fazer isso amanhã. O que você diz para nós aí? Vou falar sobre os métodos. Só aproveitando uma coisa que você falou muito interessante, sobre a pornografia prometer intimidade, né? Preencher aí o vazio. Hoje, a página do Vida Pura tem mais mulheres seguindo do que homens. Mais mulheres seguindo do que homens. E isso é um indicativo forte, porque o Brasil, na última vez que a gente pegou uma pesquisa de um site pornô aí, estava em segundo lugar no ranking de países que mais consomem pornografia entre mulheres. O site pornô aí soltou essa estatística aí, que no site deles o Brasil estava em segundo lugar. E as mulheres, elas têm muito entrado na pornografia, e a gente tem tratado um pouco disso num canal com esposas, por causa do abandono dos maridos. Então elas são abandonadas ali, porque o marido também deve estar envolvido em pecado sexual, e elas buscam preencher esse vazio num site, num aplicativo de bate-papo com outros homens que estão dando atenção, com a própria pornografia, com a masturbação. Procuram preencher o vazio do relacionamento, da intimidade, da atenção que os homens não conseguem dar de hipótese alguma para suas esposas. E isso tem sido algo assustador para nós, que se intensificou muito aqui na pandemia, né, receber relatos como esses. As pessoas foram obrigadas a ficar trancadas dentro de casa e os maridos se demonstraram. Já eram indiferentes, mas se demonstraram verdadeiros agressores, estúpidos. E as esposas foram procurando refúgio
consolo num aplicativo, na pornografia, porque uma coisa vai levando a outra, né? Aquela coisa toda virtual, e isso é terrível. E o método, Juliano, o método realmente, são 2 ou 3 passos. A gente podia escrever um livro, colocar a capa assim, para vender um monte aí, e a gente gastar esse dinheiro em outro lugar. Porque as pessoas, elas pensam isso, elas acham isso, né? Agora, trocar de carro e já era. Mas, galera, o que o Vida Pura tem falado, que é a mesma coisa que a Juliana tem falado, é a mesma coisa que o Robert, o ministério deles lá, tem falado, é a mesma coisa. Talvez com palavras diferentes, a verdade vista de ângulos diferentes. Mas a gente é comprovado cientificamente que a pornografia altera o funcionamento cerebral, como qualquer outra droga química, como o álcool. A grosso modo falando, por causa do excesso de dopaminas fabricadas no consumo da pornografia, ela cria novos caminhos neurais. Esses caminhos neurais nada mais são do que um novo hábito adquirido. Juliana, você sabe dirigir? Sim. E dirijo muito bem, hein? Se você vai esquecer como dirige, você vai desaprender. Você vai chegar um dia na sua vida e falar, fiquei 2 anos sem dirigir, esqueci. Isso não vai acontecer, vai? Não. Não vai. É que nem andar de bicicleta. Você aprendeu? Porque quando você está ali treinando, praticando, aprendendo, o hemisfério esquerdo do seu cérebro está trabalhando. Quando você aprende a informação, ela é implantada no hemisfério direito. Aprendeu. Tá lá. Você vai fazer, nem que você fique anos, mas tá lá. A pornografia é a mesma coisa. Ela altera o funcionamento do seu cérebro, cria um novo hábito e você fica escravizado àquilo, não só pela questão do pecado, como pela questão científica também, que o vício vai proporcionar isso na sua vida. O que isso me ensina? Isso me ensina que eu, Felipe, há anos ando em liberdade. A gente não fala no Vida Pura, eu fui liberto. Essa coisa de eu fui liberto da escravidão do pecado. Isso eu fui livre em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado e livres da escravidão do pecado. Mas a presença do pecado é real nas nossas vidas. Então, quando a pessoa fala assim, eu fui liberto, dá aquela sensação de que problema resolvido, né? Mas não. O coração ainda é pecaminoso, o pecado habita em nós, e na questão da pornografia, aquele caminhozinho neural tá lá, você aprendeu, criou um novo hábito na sua vida. Pode passar anos, mas ele ainda tá lá. O que a gente quer? A gente quer uma substituição, uma troca. O que não vai ser rápido, o que não vai ser fácil. E mesmo assim, durante anos e anos, a tentação vai bater a porta, e se eu ceder, eu posso voltar a ser aquele cara que eu era antes. Então, no Vida Pura, nós falamos assim, nós estamos andando em liberdade, vigiando e orando. Aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. E a gente vai vivendo esse processo que não terminou, como na sua vida não terminou, como na vida do Robert não terminou, como na vida de qualquer pecador não terminou, só vai terminar na glorificação. Então, quais são o método e o passo prático para, de fato, obter vitória? Primeiro, você reconhecer que é pecado. Você ama o pecado. Reconhece. É prazeroso. Quem disse que não é prazeroso? Se não fosse prazeroso, a gente não estava envolvido nisso. É prazeroso. Reconheça o seu pecado. Reconheça que você ama o seu pecado. Se arrependa. Arrepende-se na presença de Deus. Dá nome para o seu pecado. Eu orava assim, Juliana. Senhor, hoje eu assisti pornografia. Naquela cena pornográfica tinha aquela mulher com aquele perfil. Hoje eu assisti uma cena pornográfica, Senhor, tinha 2 mulheres ali, e aquilo me excitou. Eu dava nome detalhado para o meu pecado. Sabe, eu estava ali, eu queria confessar os mínimos detalhes para Deus, não queria deixar nada dentro de mim. Porque, Senhor, perdoa os meus pecados. Dá nome para o seu pecado, o pecado tem nome. Você sabe o que é. Senhor, meu coração ficou mal intencionado com aquela mulher que eu vi ali, ela é casada. Hoje foi isso que eu vivi. Então, esse processo de arrependimento é um processo de arrependimento contínuo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, Ju, o lance todo, que a gente chama de processo de renovação da mente, baseado em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é o estudo devocional e sistemático, ou seja, tema por tema, nas Escrituras Sagradas. Só as Escrituras podem pegar esse caminho neural que a pornografia criou na sua cabeça e substituir por um caminho neural puro. E começar a fazer esse processo de transformação. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus vai começar a trazer santificação para a minha vida, vai me alimentar espiritualmente, o Espírito Santo vai produzir domínio próprio em mim. O método é simples. É reconhecer, é se arrepender e mergulhar nas Escrituras, aplicar os princípios bíblicos que você tem aqui, que traz resposta para todas as nossas dores, para todos os nossos vícios, para todos os nossos pecados, e colocar isso em prática. Existe o princípio bíblico que fala que eu devo confessar os meus pecados uns aos outros. Preciso ter alguém, eu não posso caminhar sozinho nessa. Não só em Tiago fala isso, mas em Eclesiastes 4 também fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Sim. Aí tem um versículo muito interessante lá que fala, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Quantas vezes os meus amigos da fé me mantiveram aquecidos? O Cid, quando falou para mim, é melhor você parar de fazer o que é errado do que parar de fazer o que é certo. Ele estava mantendo a minha fé aquecida naquele momento. Estava trazendo uma verdade para mim que me constrangeu. Eu falei, puxa, é verdade. É verdade. Eu só queria uma breve e colocar a culpa em você depois, mas agora eu vou ter que ficar. Então, é esse relacionamento, é esse processo. E tudo que a gente faz baseado nas Escrituras Sagradas. E eu sei que você faz isso, eu sei que a sua mensagem é essa, eu sei que a mensagem do Robert, do Anderson Silva, de qualquer ministério, do Luz na Noite, todo mundo aí, do Êxodos, é a mesma. E eu vejo as pessoas dando cabeçadas, indo assim, porque... E aí? E agora? Porque não quer aceitar que, embora simples o que a gente está dizendo, vai custar tudo. Vai custar o seu tempo, vai custar as suas energias, vai ser sacrificante, vai ter gasto financeiro, vai ter tudo, vai envolver tudo sua vida. Tudo. Mas esse é o caminho da liberdade. Esse é o caminho que vai te levar a um relacionamento com Cristo. E nada pode ser melhor. Então eu nem sei se eu respondi a sua pergunta. Qual é o método? O método é reconhecer, é se arrepender e ter foco em Jesus. Foco, não foco no pecado. Foco em Jesus. E uma maneira de eu manter o meu foco em Jesus e viver essa transformação interior é ir às Escrituras Sagradas todos os dias e os princípios aqui extraídos ser aplicados nas nossas vidas. Esse é o trabalho do Vida Pura. Dos nossos alunos, nós ensinamos isso. Por quê? Sozinho é muito mais difícil. É muito mais fácil caminhar comigo, com o ministério, caminhar com você. Porque é o que você falou, né? A gente chegou, era tudo mato. E a gente está cortando esse mato, está capinando esse mato. E agora a nossa mensagem para essa galera não é assim, ô pessoal, vai por aquele caminho, ó, aquele caminho que é o caminho certo. Não. A gente está falando, vem por aqui, gente, ó, é por aqui. Não, não vai por aí, pelo amor de Deus, deixa de se enganar. Vem por aqui. Ah, não, gente, mas esse caminho de vocês é muito difícil. É difícil. Mas é o que traz transformação, é o que traz renovo, é o que traz Jesus para as nossas vidas e tudo se faz novo a cada dia que passa. Amém. Glória a Deus, meu querido. Glória a Deus. Claro que respondeu sim, porque eu entendo, se não é um processo com Jesus, não é um processo. É uma tentativa humana com prazo de validade que provavelmente não vai dar certo, né? Se Jesus não estiver no negócio, o negócio não vai. E aí, se ele está no negócio, né, existem os princípios do reino de Deus, né? Então, o que você está falando aí de confessar. E para a gente encerrar aqui, eu vejo que a palavra de Deus, sabe, ela fala que o que nos faz, o que faz com que a gente se arrependa é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que traz o arrependimento. Está lá em Hebreus. É a bondade de Deus que traz o arrependimento. Então, quando você experimenta do amor constrangedor do Senhor Jesus, que mesmo dentro do nosso lodo, da nossa lama, a gente tudo enosado,
ele nos ama e ele não desistiu da gente, por mais que a gente já tenha desistido, sabe? Ele não desistiu, cara, porque não está nele, né? Não está nele desistir. Então, deixar uma mensagem. Queria deixar uma mensagem para você enquanto você estava falando. Eu olhei bem para os seus olhos aí. Eu sei que você é um homem casado. Então, com todo o respeito do mundo de irmã, tá? De irmã de ministério, me veio aquele versículo que diz, lá em Mateus 6, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Então, quando eu olhei para você, eu vejo luz em você, Lipe. Eu não conheço a sua vida, é a primeira vez que a gente conversa, realmente, a gente trocou só algumas palavras no WhatsApp, mas enquanto você falava, eu vi um brilho do Espírito Santo no seu olhar, sabe? De um cara que se submeteu, sabe? De um cara que se esvaziou não só do pecado, mas do que achava que era certo ou errado, que se submeteu e continua se submetendo, sabe? E eu vejo que esse processo sem essa humildade, Lipe, e eu vi isso no seu olhar ali, você falava e brilhava aqui o seu olho para mim. Então, com todo respeito de amor de irmã pela sua vida, que Deus já colocou aqui no meu coração, eu quero falar que eu vejo Jesus em você, por tudo isso, sabe? Por se submeter ao processo, por se esvaziar de você mesmo, por ter a humildade, sabe? De dizer assim, cara, eu não consigo. Deus, eu sou esse cara aqui estragado, sabe? Estragado, cara. Porque eu tô me estragando, mas no Senhor eu não sei como vai ser, eu não sei se nem se eu vou dar conta, mas me salva de mim, me liberta de mim, me cura, sabe? Então, queria deixar essa palavra para você, que enquanto você foi falando, Deus me trouxe esse versículo. Então, seus olhos são bons. Seus olhos são bons, e nada do que Satanás queira falar contra a sua vida é verdade. Não é verdade. Porque os seus olhos são bons e o seu corpo é luz. E você reflete Jesus, cara. Então, obrigado aí por esse ministério lindo, que eu sou fã, sabe? Acompanho vocês ali. Oro para que a galera acompanhe vocês também, a galera siga aí o Vida Pura. Oro para que Deus supra as necessidades do ministério, necessidades financeiras, necessidades emocionais, né, e que a gente possa estar caminhando mais perto para se fortalecer, né, para a gente estar se fortalecendo. Porque eu sei quanto chumbo a gente toma de tudo que é lado, fora as nossas lutas emocionais, porque isso aqui está vivo, né? Isso aqui está vivo, está gritando. Então, assim, é bom ter alguém para ouvir a gente de vez em quando também, né? Então, quero me colocar aqui como um ouvinte quando você precisar. Tá bom, meu querido? Dizer que eu amo a sua vida e agradecer por você ter topado aí para a gente estar conversando de algo que você vive. Então, tudo que você falou é 100% aproveitável. Tudo gera vida aqui do outro lado. Porque não é informação, é vida. É vida. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Queria agradecer muito você, querido. Olha, eu nem sei o que te dizer. Eu que agradeço, do fundo do meu coração. A minha esposa está aí assistindo, ela sabe as lutas que a gente tem enfrentado e que é difícil todo dia, todo dia. Chega uma hora que a gente cansa e a gente fala, Deus, o que está acontecendo? Obrigado, Juliana. Obrigado pela oportunidade aqui, por você deu espaço. Obrigado pela sua vida de testemunho. Eu vi o seu testemunho. Eu imagino as suas lutas, as suas dores também. A guerra que você enfrenta, a perseguição que você deve enfrentar. E eu acho que nós devemos nos unir mesmo a cada dia mais. Unir. A nós que falamos sobre sexualidade, tem espaço para todo mundo, para a gente caminhar junto e um caminhar junto com o outro mesmo, formar amizade, sermos amigos e sem nenhum tipo de vaidade, sem querer nada, só pelo fato de sermos amigos e levar a mesma mensagem para as pessoas. Eu acho que todo mundo se completa, cada um viveu um pedacinho específico aí da sexualidade que forma um todo.
E ainda que surgissem mais 1.000, 2.000 pessoas no Brasil para falar sobre isso hoje, não daria conta da demanda de trabalho que tem. Então, Exatamente. eu só tenho a agradecer, obrigado pelas palavras. Deus sabe do quanto você falou no meu coração. Amém, querido. Glória a E Deus. tamo junto, conta comigo. E a gente vai conversar mais. E daqui 2 semanas a gente vai estar junto de novo na live lá no Vida Pura. E vão ser as primeiras de muitas aí, de muita coisa que a gente pode fazer. Obrigado por tudo. Amém. Amém, meu querido. Um beijo para sua esposa, tá bom? Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe, meu querido. E vamos seguir Amém. conversando aí, tá bom? Beijão. Obrigado, Valeu, pessoal, que obrigado. Deus acompanhou. abençoe. Segue o perfil lá do Vida Pura, Ministério Vida Pura, queridos. Honrem a vida deles com oração, com finanças, com ofertas, como vocês puderem. Né? A gente tem um coração generoso e grato. A gente precisa aprender a ser grato, né? E honrar pessoas que estão, como Felipe, dedicando a sua vida aí à restauração e ao resgate de outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe, meu querido. A gente vai se falando, tá bom? Um Amém. beijo. Obrigado. Fica com Tchau, Deus. Deus pessoal. abençoe.